sétimo ano, tudo bem? Eu sou a professora Aline, hoje vamos para a aula número 6 de arte. Hoje vamos falar da arte do silêncio, a arte então da mímica, do teatro mudo e dessa forma de arte muito bacana de se assistir e de praticar também. Como objetivos, temos reconhecer e apreciar artistas e grupos de teatro brasileiros e estrangeiros de diferentes épocas, identificar e analisar diferentes estilos cênicos, explorar diferentes elementos envolvidos na composição dos acontecimentos cênicos. Então, para fazer teatro, nem sempre é preciso falar, né? Ótima frase, por quê? Realmente, para a gente interpretar alguma coisa, para se fazer o teatro, a fala é super importante, mas nem sempre é necessária, né? Esse é o caso, então, da mímica e da pantomima, que a pantomima, ela é um tipo de mímica, a gente vai ver mais à frente, mas elas são usadas, então, são ainda como sinônimos, né? Os atores, eles se expressam, então se comunicam, eles transmitem uma ideia sem utilizar a fala, né? Somente através de expressões faciais, gestuais e corporais, né? Mas a origem da mímica e da pantomima, ela não é nada atual, né? Ela remota aí da Grécia Antiga. Quem nunca brincou de mímica, né? Existem jogos, até estilo jogo de tabuleiro, que envolve mímica. É com certeza uma brincadeira muito bacana, mas que pode sim ser levada para um lado profissional. Então, diferenças aí. A mímica, ela é uma forma de expressão onde se utilizam então gestos, movimentos corporais e também mudança de fisionomia, né? Onde precisa ser muito expressivo e sem a utilização da fala, né? Para expor aquela ideia, para demonstrar aquela ação. Já a pantomima, elas têm diferenças muito sutis, tá? Mas a pantomima, ela é um gênero dentro da mímica, né? Ela não é tão popular e às vezes, né, até utilizada aí como sinônimo da própria mímica, mas na pantomima o ator é silencioso também, mas ele tem o rosto pintado de branco, usa luvas brancas também e ele executa também ilusões no espaço, normalmente com um caráter cômico, né? Mas as mãos e o rosto são os pontos centrais da expressão desse ator. Então, a marca registrada da pantomima é então a pintura facial branca e as luvas brancas, né? Ambos não utilizam a voz, a fala, né? Mas usam a expressão corporal. Então, é muito importante, desde expressar um sentimento, não só a ação, né? Mas acho que o estado de espírito, né? O sentimento, o estado emocional é muito difícil. O ator precisa ter uma criatividade muito grande, um preparo para conseguir, então, transmitir somente através de expressões e gestos aquela ação, aquele acontecimento. Para ilustrar essa pintura facial branca, então, aquela borda de azul, nós temos atores, então, de pantomima e a mímica, então, mais de uma forma divertida, né, de todas essas expressões, pensando até como forma recreativa também, né, a mímica é muito utilizada. Agora, a mímica, né, também é muito utilizada no cinema mudo, né? Charles Chaplin é o grande nome desse cinema mudo, onde ele interpreta um personagem chamado Carlitos. E ele se expressa só por meio da mímica e da pantomima, então, nos seus filmes. O Chaplin fez muito sucesso com esse personagem, o Carlitos, onde ele enfatiza muito a expressão corporal, né, e essa linguagem visual, né, propriamente dita. Aqui eu deixo um link um trecho do filme Tempos Modernos, que mostra então o Carlitos. É um filme muito ali junto
mostrando Revolução Industrial, né? O trabalho dos operários. Então, o Chaplin acaba sendo muito divertido, né? Ele se torna cômico nessas interpretações, então, que ele faz. Um pouco, então, sobre o Chaplin. Ele foi um multiartista britânico, responsável por dezenas de filmes no século XX. Ele nasceu em 16 de abril de 1889 em Londres, na Inglaterra. É um multiartista porque ele não só atuava nos filmes, mas ele dirigia, ele gravava, enfim, ele fazia tudo, ele fazia de tudo um pouco. Era, então, um multiartista. Aos 19 anos, ele começa a fazer, então, mímicas num grupo de teatro e, em 1910, ele faz a sua primeira turnê, então, pelos Estados Unidos e, a partir de então, a carreira dele só vai. Ele se descobre nessa arte, então, da mímica e começa a viver só da arte. Se descobre um ótimo ator para esse teatro, esse cinema mudo. Em 1915, ele lança, então, o filme O Vagabundo, que surge com esse filme, então, o personagem Carlitos, na imagem ao lado, bem representativo do Chaplin, tanto que quando buscamos imagens ou fotografias do Charlie Chaplin, aparece muito, quase todas ele com essa característica, então, do Carlitos. E esse incrível, personagem, cineasta, ator, então, acompanha ele para toda a vida. Ele acaba assumindo esse personagem e vai com ele até o fim da vida fazendo seus filmes também. Como eu falei, então, além de ele atuar nesses filmes, ele também dirigia o filme, atuava como um cineasta ali, tudo, Ele fazia de tudo um pouco. Então, ele participava de todos os processos, de todas as fases, então, da criação das suas obras. Ele fazia o roteiro, ele produzia, dirigia, atuava, dançava, cantava, fazia, tudo, então, nos seus filmes. Ele viveu até os 88 anos e faleceu em 25 de dezembro de 1977, na Suíça. Aqui temos uma imagem, inclusive dele com a câmera, então, gravando. Nós temos muito essa ideia do cinema mudo, por exemplo, o Mr. Bean, mais atual, Ele faz ele tem filmes e essa ideia do cinema mudo, e a gente pode até comparar com o Chaplin, porque traz essa ideia de uma expressividade muito grande, de essa característica de conseguir, então, sem o uso das palavras, transmitir aquela mensagem, trazer esse riso, muitas vezes, então, trazer também, demonstrar esse sentimento, esse estado de espírito, somente com suas expressões e os seus afazeres. Então, o Mr. Bean, sim, poderia ser um exemplo, mais atual do trabalho que o Chaplin fazia, então. Deixo uma outra sugestão de outras atuações do Chaplin, onde nós podemos ver, então, o seu personagem super popular, o Carlitos. Muito bem, assim conhecemos um pouco mais do Charlie Chaplin de modo individual, mas da mímica, da pantomima, que é essa maquiagem branca, essas luvas brancas, muito parecido com a mímica, mas, gêneros aí diferentes, e fazem parte dessa área artística, dessa arte do teatro, do cinema. Então, pensando nessa ideia do cinema que nós temos hoje, lá o cinema do Chaplin é aquele início, aquela elaboração. Então, nem sempre é preciso falar para se transmitir uma ideia, Assim como há um ditado que uma imagem vale mais do que 1000 palavras. E realmente, então, muitas vezes, desde uma imagem que a gente traz aqui numa aula, ou desde aquela expressão que a gente faz, às vezes a pessoa interpreta muito melhor, consegue aprender aquilo muito melhor do que somente ouvindo alguém falar. Então, esse cinema, essa arte
né, do silêncio realmente, porque é uma arte, representar é uma arte e conseguir fazer isso sem a fala, sem um texto previamente ensaiado e decorado, realmente é um desafio, com certeza. Mas fica aí a dica, uma sugestão também, brinquem de mímica, joguem jogos que envolvem toda essa expressividade, que é um ótimo exercício para exercitar esse seu lado artístico. Um abraço e até a próxima!